presidente da OAB. É com grande satisfação que nós vemos uma instituição do naipe da importância da OAB nacional em todas as regiões, apoiando um pleito que não é apenas, nunca foi apenas um pleito corporativo. Evidentemente que uma lei orgânica que regulará as administrações tributárias e as autoridades fiscais, ela traz sim alguns pleitos de ordem corporativa, mas a essência da lei orgânica não é essa, e nunca foi. Nós defendemos, o Sindicato dos Auditores Fiscais, pelo menos desde 2005, que a Receita Federal dos Auditores Fiscais seja o registro por uma lei orgânica. E a motivação principal dessa reivindicação, dessa luta, é garantir uma Receita Federal e também dos estados, quando se falar na Bolsa Nacional, com atuação livre de ingerências políticas e ingerências econômicas. E por que isso? Alguém poderia pensar, mas por que a Receita Federal precisa disso e outros órgãos não precisam? Ou não pleiteiam isso? A resposta a gente começaria pela própria Constituição Federal. A Constituição Federal, ela faz menção expressa à Receita Federal e às autoridades fiscais, aos auditores fiscais, dizendo no artigo 37, por exemplo, nos incisos 18 e 22, primeiro, que a Receita Federal dos estados e dos auditores fiscais possuem precedência sobre os demais setores e autoridades. E logo em seguida, no inciso 22, ele diz que a atividade exercida por essas autoridades, por essas instituições, são essenciais ao funcionamento do próprio Estado. O que quer dizer isso? Em palavras simples, isso quer dizer que as administrações tributárias e os seus membros são o coração do Estado. Sem ele, ou sem eles, o Estado não existe. Da mesma forma, no artigo 147, por exemplo, a Constituição vem e diz que o Ministério Público é essencial ao funcionamento da Justiça, que também é uma parte muito importante do Estado. Sem justiça, o Estado também não sobrevive. Isso significa que a Receita Federal, as receitas dos estados, as autoridades fiscais, elas devem ter condições de atuar independentemente da vontade política dos governantes. Assim como o Ministério Público também tem que poder investigar os crimes, as fraudes, independente da vontade de quem quer que seja, baseado apenas na vontade da lei, não é? Que é a expressão democrática do povo. Então, dentro dessa linha, é que nós sempre defendemos que a Receita Federal, a Receita dos Estados, os auditores fiscais, eles devem poder atuar com autonomia, com independência funcional, ou seja, obedecer apenas à lei e não a governos ou a interesses outros que muitas vezes podem não ser nem morais nem lícitos e nem, principalmente, portanto, benéficos à sociedade. Os interesses que são benéficos à sociedade são os interesses da lei. E é rigorosamente por isso que o Ministério Público tem uma lei orgânica, por exemplo, ou que a magistratura tem uma lei orgânica. E também a Polícia Federal luta por uma lei orgânica, não tem ainda, mas está também muito à frente nesse assunto. Para que essas entidades, esses órgãos e essas autoridades de Estado, que são essenciais ao Estado, de uma forma ou de outra, possam atuar livres, com independência funcional, livres de ingerências, livres de medo de cumprir a lei. E aí é que entra a importância, a necessidade das prerrogativas e garantias. Quando se não compreende digamos assim, esse início do porquê de uma lei orgânica, e alguém ouve, não, mas os auditores estão querendo ter vitaliciedade, inamovibilidade, não ser preso sem ordem de um tribunal,
eu falei, mais um rol de prerrogativas e garantias, não são privilégios, não são tratamentos de imperador ou algo que o vale. Não, são prerrogativas e garantias sem as quais o servidor público, o agente público, nunca vai conseguir atuar com independência, nunca vai conseguir ter autonomia funcional. Em outras palavras, você não vai ter medo de que alguém possa prejudicá-lo se ele fizer determinada coisa de acordo com a sua consciência e com a lei, e não de acordo com a vontade dos chefes, dos administradores, do governo e última análise. Então eu vou citar alguns exemplos dentro do tempo disponível, dentro do tempo de controle. Vou citar alguns exemplos dessas prerrogativas e garantias que são próprias de uma lei orgânica, e cada uma delas o porquê da sua importância e da sua necessidade para que o auditor fiscal, a autoridade fiscal, possa atuar com independência e autonomia. Eu falei já na vitaliciedade. Começo dizendo que o termo hoje em dia não é muito próprio, né? A vitaliciedade ela não é própria porque ela advém, né, de uma época até anterior à República, né? Os reis eram vitalistas. Mas hoje atualmente a vitaliciedade nada mais é do que determinar o agente público não poder ser demitido antes que o judiciário analise o processo disciplinar. É só isso. É só uma questão de quando, do momento que ocorre a demissão. Hoje em dia é muito fácil demitir um auditor fiscal. É muito fácil demitir alguém que não tenha essa garantia. Por quê? Porque se constitui uma comissão. Eu, como membro da diretoria jurídica do sindicato, vejo isso há pelo menos 5 anos, né? Eu fui diretor jurídico de uma DS, depois agora no Sindicato Nacional, então eu já convivo com esse tipo de situação há muito tempo, posso falar com uma certa experiência. É muito fácil demitir um auditor fiscal hoje em dia. Constitui-se uma comissão já viciada, com a intenção de no direito brasileiro, e faz lá um procedimento sumaríssimo, né? E demite-se o auditor por ser desidioso, porque ele demorou 15 dias para despachar um processo, 12 dias no outro, então ele decide e pronto. Aí cabe a ele ir ao judiciário, as suas expensas, claro, com apoio do sindicato, se ele for filiado, mas de qualquer modo aí, cabe a ele ir ao judiciário para provar que a comissão disciplinar agiu de maneira predeterminada ou de maneira viciada. Só que o detalhe é que esse ato demissional ele é publicado logo após a decisão da comissão. Quer dizer, é um ato administrativo, todo ele. Então, se ele não tiver a sorte de conseguir uma liminar logo após a sua demissão, ele vai perder a remuneração, vai perder o cargo e pode ficar 10 anos discutindo se aquela comissão era ou não viciada. Aí alguém pode falar, não, mas se ele realmente foi inocente, ele vai conseguir provar. Tudo bem, mas depois de 10 anos ele vai conseguir provar, por exemplo. Vai receber o salário, tudo de volta com juros, bem, até pode receber, mas e nesses 10 anos? Quem que quer passar por uma situação dessa? Ninguém. Então, a garantia que a gente chama de não perder o cargo, senão após o trânsito de julgado, de uma decisão que confirme a medida disciplinar, é importante nesse sentido, é um resguardo para que a autoridade não fique à mercê de eventual atuação viciada de uma corregedoria. Então, isso é importante para quem? Para os servidores públicos em geral? Não. Para aqueles servidores, para aqueles agentes públicos que exercem uma função de Estado, que podem causar conflitos de interesses. Então, um servidor administrativo que fica no balcão carimbando, ele não precisa ter essa garantia. Isso não é elitismo, isso é uma questão lógica. Por que não precisa? Porque ele não toma decisões que possam gerar conflitos de interesses políticos e econômicos, e que possam, portanto,
ensejar uma perseguição política, né, dentro da sua repartição contra ele. Por quê? Porque ele tem uma função meramente administrativa de ficar ali carimbando. Agora, um procurador da República, por exemplo, que decide se ingressa ou não com ações penais, que decide se instaura ou não ações civis públicas, inclusive contra políticos, contra pessoas de grande influência, obviamente que tem que ter uma garantia dessa, como essa, por exemplo. E o auditor fiscal não é nem um pouco diferente disso. Ele também exerce uma função de Estado, também toma decisões importantes e que geram conflitos de interesse, podem gerar conflitos de interesse, inclusive interna corpo, inclusive dentro da sua casa, dentro da Receita. Então ele tem que ter essa garantia para não ficar à mercê desse tipo de situação. Então esse é um exemplo. E na mobilidade também é mais fácil ainda de falar, é mais rápido, né? A prerrogativa, a garantia de não ser removido de uma localidade para outra sem a sua prévia anuência. Também é fácil de entender a importância disso, né? Um auditor fiscal está fiscalizando uma empresa ou está decidindo um determinado processo. Se o chefe da repartição, por exemplo, não quiser que ele decida de determinada forma, ou não quiser que ele fiscalize de determinada forma, basta ele ligar para o auditor, não precisa nem falar com ele, só ligar ou mandar alguém lá e dar o recado para o auditor, assim, olha, o fulano aqui mandou dizer que se o senhor fizer isso e não isso, que é o que ele quer, ele vai ligar para o superintendente, que obviamente é amigo dele, porque o superintendente que nomeia os delegados, os inspetores, etc. Então presume-se até que haja uma relação, né, pessoal. Eu vou ligar aqui para o superintendente, eu sei lá para quem, e amanhã o senhor está a 5.000 quilômetros de distância daqui. Por mais que o colega queira trabalhar de acordo com a lei, uma situação dessa, imagine ele ter que ser removido de ofício para toda a sua família, o transtorno que isso não vai causar na vida pessoal dele. E daí vai caber também novamente a ele entrar com uma ação judicial para provar que aquela remoção foi motivada ilicitamente. Ou seja, ele não tem garantia nenhuma. Então, novamente, volto a fazer a comparação. Um servidor administrativo não precisa de uma garantia dessa, porque teoricamente ele não vai poder tomar nenhuma decisão de Estado. Ele está lá para bater um carimbo, para numerar uma folha, enfim, para fazer algum serviço burocrático, tirar xerox. Agora, uma autoridade de Estado não. Uma autoridade de Estado que tem o dever funcional de tomar decisões em prol da sociedade e de acordo com a lei exclusivamente, não de acordo com a vontade de quem quer que seja, ele tem que ter também essa garantia. Aí vem as prerrogativas, né, que são mais ainda ligadas ao dia a dia da atuação da autoridade de Estado. Vou citar alguns exemplos só assim para a gente relembrar. Não ser preso, exceto se por ordem de um tribunal. Por que isso? Primeiro que isso é uma prerrogativa, né, que não foi criação de nenhum de nós, não foi criação do sindicato, isso é uma prerrogativa que existe para as autoridades de Estado, inclusive para os membros do Ministério Público, dos magistrados. E por que isso? Porque considera-se que a função de uma autoridade fiscal, assim como a função de uma autoridade ministerial, é de tal importância para o Estado e para a sociedade que apenas o juiz de primeiro grau não deve ter o poder de retirá-lo da sua função, ainda que temporariamente. Essa é uma das razões. Eu vou citar um exemplo para clarear mais isso que eu quis dizer. Nós vimos, se eu não me engano, na greve de 2008, que os auditores fiscais foram obrigados a fazer, um auditor fiscal
em exercício num recinto alfandegado lá no norte do país, sendo preso por um delegado de polícia do Estado. Uma aberração sem precedentes. Primeiro porque a autoridade máxima no recinto alfandegado é o auditor fiscal. Segundo que um delegado de polícia estadual nem tem competência, em razão da matéria, para efetuar a prisão do auditor fiscal. Ou seja, nós temos o mesmo tratamento atualmente, pelo 8.112, que qualquer outro servidor administrativo. Eu costumo brincar sem demérito, mas o porteiro do Ministério das Minas e Energia, que entra na sonegação do contrabando descabido de bilhões de reais. Isso é uma aberração do nosso direito. Isso fragiliza não só o auditor fiscal, mas toda a sociedade, que muitas vezes deixa de fiscalizar e de punir uma empresa sobre condições legais, condições de garantias, de prerrogativas para poder atuar. Então isso representa um prejuízo incalculável para a sociedade. Isso representa, além do prejuízo aos cofres públicos, um prejuízo real à sociedade que não consegue extirpar muitos grupos de crime organizado, de sonegação, de lavagem de dinheiro por conta disso, por conta de conseguir influir nas decisões e na atuação de um órgão do Estado que deveria, que é a Receita Federal, que é a Receita dos Estados, que deveriam poder atuar com independência e autonomia. Outra prerrogativa importante, muito mais simples, mas também muito importante, que hoje não existe em sua plenitude: a prerrogativa do livre acesso a qualquer local público ou privado, excepcionando-se apenas o domicílio da pessoa natural. Hoje em dia existem unidades da Receita, a situação é tão aberrante que existem unidades da Receita que o auditor tem dificuldade de entrar na própria unidade, quanto mais em algumas empresas. Não existe uma legislação clara e suficientemente rigorosa para punir aqueles que barram o ingresso do auditor fiscal nos locais. Não existe isso. Já vi situações de auditores que não conseguiram entrar numa empresa, que precisaram pedir autorização judicial para isso. Uma aberração também, porque até que vai se pedir autorização judicial, as provas já foram para o espaço. Então, há uma série de elementos há uma série de dificuldades que elas são impostas ao auditor fiscal hoje em dia, basicamente pelo fato do auditor fiscal ser regido por uma lei geral, uma lei que não se presta a regular um cargo que representa o Estado, que atua em defesa da sociedade. O auditor fiscal não é um servidor administrativo, não é um servidor público no sentido estrito da palavra. O auditor fiscal é um servidor público no sentido largo e é uma autoridade de Estado, uma autoridade fiscal que representa o Estado, que defende a sociedade. Portanto, ele deve ser regido por uma lei orgânica que traga esse rol de garantias e de prerrogativas e que façam com que ele possa atuar sem medo, sem receio de represálias políticas ou econômicas. Então, para não me estender muito, essa é a primeira explanação geral sobre a lei orgânica e estamos aqui à disposição para qualquer pergunta, qualquer questionamento.